Então, boa noite a todos, tá bom? E o tema que nós iremos trabalhar hoje são o povo de Judá. Olha que nome legal, né? São tantos nomes sinônimos que a gente vai falar agora. É interessante vocês, quando terminarem esta aula, né, em algum outro momento, vocês assistirem de novo, porque ela será gravada, né? Ela está sendo gravada. Então, é interessante que vocês saibam disso. Nós estamos falando do povo de Israel, né? Mas engraçado essa palavra Israel. Israel é um outro nome que é dado a Jacó. Né? Lembrem-se, Jacó, irmão gêmeo de Esaú. E aí, gente, para quem já leu a Bíblia, né, principalmente o Pentateuco, o que é o Pentateuco? São aqueles 5 livros primeiros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Deuteronômio. Então, esses 5 livros, né, que eu acabei de citar, eles são chamados Pentateuco. O Pentateuco, para vocês terem ideia, tem muito a ver com a nossa história, e principalmente esses povos que a gente irá ver a partir de agora, os povos semitas. Por que são chamados povos semitas? Nós já estudamos isso, porque eles são descendentes de Sem. E Sem, né, nós temos que Sem é quem? Sem é de Adão e Eva, né? Não podemos sair lá de Noé. Lembram disso? Nós já falamos disso, né? Então, esses povos são semitas. Tá? Então, são de origem de Sem, né? Dos filhos de Noé. Então, nós não podemos esquecer disso. Né? E Hebreus. Quando falamos em Hebreus, reportamos a esse conflito que a gente vê muito na internet, né? Na televisão, entre israelitas e palestinos, entre árabes e judeus. Né? Bem, vamos aqui fazer uma pequena trajetóriazinha deste povo que há mais de 2000 anos habita o Oriente Médio. Os hebreus, na sua realidade, né, o povo hebreu, ele, antes de chegar ao que é hoje é Israel, vocês estão vendo aqui no mapa, antes deles irem, eles não moravam aí. Eles moravam aonde? Vocês lembram lá do Crescente Fértil, né? Rio Tigres, Eufrates, o vale do rio da cidade de Ur, né, os sumérios, pois é. Lá na foz dos dois rios, Tigres e Eufrates, que vai lá para o Golfo Pérsico. Pois é, os hebreus habitavam aonde? A Mesopotâmia. Justamente, meus queridos. Eles não nasceram aí em Israel. Israel não existia. Esse estado, esse território que vocês conhecem como Israel, era um território chamado Palestina. Tá? E os mesopotâmicos, né, viviam numa fartura por conta das altas e as secas, né, dos rios Tigres e Eufrates. O povo hebraico, né, o povo de Abraão, né, não podemos esquecer, é importantíssimo vocês saberem disso, né? O Abraão, enquanto esteve lá na época da Mesopotâmia, na cidade de Ur, quando os hebreus estiveram lá, né, eles tiveram um Messias, né, um profeta, o profeta Abraão. Então, o Abraão, ele recebe a imagem, né, recebe os contatos divinos, né, de Deus, e Deus avisa a Abraão que ele deveria se dirigir à terra prometida, né, a Canaã. Né? Então, o Abraão, ele leva seu povo, tá? Sai da Mesopotâmia, né? Onde hoje é o Iraque, né? Sai ali da Mesopotâmia e cruza o Crescente Fértil. Vamos imaginar o Crescente Fértil bem aqui. Então, ele sai da Mesopotâmia e vai para esse território aqui, onde vocês estão vendo hoje aí, né? O Estado de Israel, a porção da Cisjordânia, a porção da Síria. Então, o povo de Abraão, trazido por Abraão, né, recebe a mensagem sagrada e Abraão leva o povo para esse estado aí, que futuramente será chamado de Israel. Então, mas naquela época em que Abraão levou, era chamada Canaã, a terra prometida. Só que o problema foi que, quando Abraão leva seu povo para Canaã, Canaã, gente, é um território, né? Palestina é um território muito árido, muito seco.
Os rios, os únicos rios, é o Rio Jordão. E que a disputa pelo Rio Jordão fez com que muitos hebreus, tivessem vários conflitos com os povos que já viviam lá, né? Os amoritas, né? Povos relacionados aos filisteus, né? Povos como os caldeus, né? Etc. E tal. Então, o Rio Jordão, ele era um rio muito disputado, né? E devido à aridez, devido à sequidão da Palestina, né? Começa a haver as dificuldades de plantio, de agricultar. Por que agricultar? Veja, os hebreus eram povos semi-nômades. Existem os povos literalmente nômades, aqueles que vivem mudando, e aqueles povos semi-nômades. O que é um povo semi-nômade? É que muda, mas ele vai demorar um bom tempo para ele mudar de uma região para outra. Quer ver, por exemplo, uma ideia? Quando os hebreus saíram de Canaã e foram para o Egito, eles passaram cerca de 400 anos, 300 a 400 anos no Egito, gente. E aí eles voltaram de novo para onde? Para a Palestina. Entenderam? Então, assim, é um povo que não vivia mudando. O nômade, literalmente, ele muda constantemente. O seminômade é que ele muda muito raramente, mas ele muda. Tá? Então, essa é a diferença principal. Então, devido às dificuldades de sobrevivência na Palestina, por conta do território, né, da sequidão, o Rio Jordão, ele proporcionava a agricultura. Veja, esse povo hebreu é um povo que vivia da agricultura, né, da criação de ovelhas, né, de domesticação de animais. Era um povo que era muito artesão, né, eles viviam muito construindo também, né, muito marceneiro. Então, o povo de Abraão era um povo muito ligado à pecuária, né, no caso da ovinocultura, né, e da relação da plantação, né, de alimentos na agricultura. Então, era um povo basicamente vivendo da subsistência, ok? E da pesca, né? Não podemos esquecer disso. Sendo por isso, palco de frequentes disputas, e isso que eu estou falando para vocês, vários povos também disputarem essa região por conta do rio Jordão. Era o único leito de rio rico, né, dessa da região. Por isso que é uma área muito disputada. O que é que fez? O que aconteceu? Nós temos que em 1800, os hebreus, devido a essa problemática da região da Palestina, migram para o Egito, para o Antigo Egito, devido a uma série de secas que aconteceu na Palestina. Presta bem atenção agora, a partir de então. Durante essa fase, os hebreus trabalharam livremente na terra dos faraós. Deixa eu explicar isso aqui para você. Gente, presta atenção. Enquanto o momento da mudança de Canaã para o Egito aconteceu, o Egito estava descentralizado. O Egito estava vivendo quase que numa anarquia. Ou seja, o Egito estava naquele caos que eu mostrei na aula passada, que ele estava desorganizado. Havia uma guerra entre reis, uma guerra entre a nobreza dentro da sociedade faraó, né? E o povo estava descentralizado. E nesse momento, enquanto que o Egito estava descentralizado, quem é que chega? Os Ixos, vocês devem lembrar. Os Ixos, né, eles, a partir de então, eles ameaçam, né, os egípcios. E quem é que chega paralelamente a isso? Os hebreus. Gente, quando os hebreus chegam, eles chegam numa virtude muito boa, porque quando chega lá no Egito, eles veem um vale rico, que é o vale do Rio Nilo, e eles começam num período de prosperidade, gente. Não é brincadeira. Eles aproveitaram que os egípcios, olha aí, os caras tiveram sorte, os hebreus tiveram sorte, porque eles chegaram lá, viram um território sem lei, sem poder, sem organização, viram o território depois sendo dominado por outros povos, que eram os Ixos, e os Ixos deixaram os hebreus permanecerem no território trabalhando lá. Olha aí. Então, os hebreus tiveram um período de prosperidade. Só que tudo que é bom dura pouco. Vai chegar um momento que os egípcios vão começar a se organizar novamente. Os faraós vão se organizar novamente e vão derrotar os Ixos. Os faraós, né, expulsam os Ixos e pegam esses hebreus que estavam lá livremente e começam agora fazendo o quê, professor? Começam fazendo o quê agora? Um processo de escravidão com os hebreus. Veja, né? Veja como são as coisas. Eles saíram de uma terra árida, procuraram uma terra fértil,
durante seu período, teve uma prosperidade. Só que essa prosperidade ela acaba quando os egípcios se erguem, quando os faraós se reerguem novamente, né? Então, isso vocês não podem esquecer. E é nessa época, quando os hebreus são tomados por cativeiro por conta dos egípcios, é que vai aparecer uma figura de um Messias, né? O messiânico, né? O profeta, né? Vai vir a figura de quem? Moisés. Vocês devem muito bem lembrar, né? Os 10 mandamentos, né? E quem já assistiu os 10 mandamentos viu como era o povo naquela época que era escravizado, né? E em 1250, né, Moisés ele libera uma revolta, né? Fazendo com que os hebreus se revoltem contra o faraó, não trabalhando, cruzando os braços, né? E assim, mesmo com aquelas pragas que Moisés... Vocês lembram das pragas, né? Que ele deve ter assistido já vários filmezinhos da Disney sobre Moisés. Vem falando sobre as pragas, né? E etc. Inclusive a morte do primogênito do faraó, vocês devem lembrar disso, né? Então Moisés, ele liberta seu povo, né? Um grande movimento. Ele faz com que o povo volte à terra prometida. E quem é a terra prometida? Canaã. Olha aí que legal. Então, ele lidera seu povo, levanta seu cajado lá no Mar Vermelho, o Mar Vermelho abre-se e eles cruzam, né, o Monte Sinai e chegam até a Palestina. Veja, a Palestina sempre houve no território. Quem veio depois foram os hebreus, né? Então, bora lá. Esse período da história egípcia, nós não podemos esquecer a partir de agora. Ele é dividido em 3 fases. Os patriarcas, a fase dos patriarcas, a fase dos juízes e, por último, a fase dos reis. Não esquece a ordem. Primeira fase são dos patriarcas. Quem é a história dos patriarcas? São eles os mais conhecidos, né? Nós temos aí Abraão, nós temos Moisés, né? Esse aí é o patriarcalismo, né? O patriarcalismo, patriarcado, né? Você sabe de onde vem essa palavra patriarcado? Patriarcalismo vem de pai, vem da palavra pai. Então, patriarca da casa, ou seja, o pai que responde à família, né? Foi essa fase, a primeira no Egito, né? E aí nós temos a primeira fase do Egito com quem? Com o nosso querido Moisés. Né? Inicialmente, quando Moisés ele volta, né, a Canaã, ao estado na Palestina, ao território da Palestina, ele, né, começa a formalizar a questão das famílias, né, os clãs, né, as famílias ali de hebreus, tá certo? Por isso se diz que a civilização hebraica era uma sociedade que patriarcal, ou seja, existia uma figura principal que era no caso do Moisés, né? E durante esse período, não podemos esquecer, os hebreus eles viviam numa chamada descentralização política, onde os mais velhos, lembre-se naquelas sociedades, quem é que coordena a sociedade? São os mais novos ou os mais velhos? Isso em qualquer sociedade antiga. São os mais velhos, né? Então, os mais velhos, eles possuíam grande respeito e dirigiam sempre-se à sociedade. E isso, gente, teria ocasionado, né, a saída depois do cativeiro do Egito, né? O cativeiro do Egito é interessante, essa fase, porque ela se constrói o patriarcalismo dentro do Egito, né? E ele leva este povo para Israel. No caso, ainda seria um dia Israel, porque Israel vem de Jacó. A gente vai demorar um pouquinho chegar em Jacó. Vamos lá. Então, essa fase ela se constrói desde o Egito e se leva até Canaã, tá certo? A outra fase que a gente não pode esquecer, gente, essa aqui é importantíssima, é a fase dos juízes. Na fase dos juízes, nós temos aqui a questão das 12 tribos, né? O que são essas 12 tribos? Essas 12 tribos, gente, são oriundos dos casamentos que Jacó teve. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou dizendo. Que ele, inclusive, teve casado com 2 mulheres, né?
e com 2 outras concubinas. Naquela época, existia não uma nação hebraica monogâmica. Quem não sabe que monogamia é casada somente com uma pessoa. Lá existia uma poligamia, ou seja, naquela época, né, os filhos, né, descendentes de Abraão tinham a visão de que era crescer e multiplicar. Então, existia muito esses relacionamentos fora parte e eles eram entendidos de forma natural, porque era a intenção, né, era de realmente haver o crescimento da nação, de crescer o povo de hebreu, né, era disseminar realmente a fertilidade do povo. Como? Nas mulheres. Você veja, por exemplo, Jacó, né, é onde chega o nosso ponto central da nossa aula aqui sobre os hebreus. Jacó ele é conhecido, né, em outras palavras, como Israel. Por isso que esse território mais tarde vai ser chamado de Israel. Em referência a quem? A Jacó, irmão de Esaú. Né? Então nós não podemos dizer e esquecer disto. Então Jacó, os descendentes dos filhos de Jacó, né, nasceram essas 12 tribos. Repetindo, Jacó teve 2 mulheres principais e 2 outras concubinas, né, por mulheres à parte. Então, esses 12 filhos de Jacó, tá, eles vão ser a base para as chamadas 12 tribos de Israel. E durante essa fase, né, e devido ao forte crescimento populacional, o patriarcado, né, passou até dificuldades de governança. Porque imagina, gente, você tem 12 tribos, e essas tribos cada vez mais aumentavam, e chega um momento que não tem mais organização, não tem um governo forte para tentar organizar todo mundo. Né? E o que é que aconteceu? Para que esse problema, né, administrativo fosse suprido, foram criados, né, surgiram a história dos juízes. Quem eram juízes? Os juízes eram aqueles que tinham como poder de governo, né, os indivíduos, que eles tinham como o principal objetivo de gerenciar essa sociedade dessas 12 tribos. E a partir de então, a política, mesmo ela descentralizada, mas ela já havia indícios de traços que o poder era restrito. Ou seja, né, começava a entender que o negócio tinha que ser organizado. Então, começava a buscar mais firmemente a organização dessas tribos hebraicas. Nessa fase, os hebreus recém-libertos do Egito precisavam se organizar melhor para conseguir conquistar os povos estabelecidos em Canaã. Preste atenção. Quando os hebreus voltam do Egito, eles deixaram espaço e outros povos já tinham invadido esse espaço quando eles chegaram lá. O que é que os hebreus vão ter que fazer? Vão ter que expulsar quem? Estes povos que estavam lá. Entre eles, os filisteus e os cananeus, que são os povos chamados fenícios, que nós vamos estudar também hoje. Então, os filisteus e os cananeus, gente, já estavam lá. E quando falamos em filisteus, vocês lembram logo de um cara muito forte e com a queixada de um burro matou centenas e centenas. Lembra dessa história? Nós estamos falando de quem? Desse herói mitológico, né? Dessa ideia dos hebreus. Nós estamos falando de quem? De Sansão. Vocês devem lembrar de Sansão. Isso é muito bom vocês estarem ouvindo essa aula hoje. Por isso, a criação dos juízes para facilitar a governança. Ainda nessa fase, decidir ainda sobre a transformação do reino sob a liderança de um rei. Olha aí, os hebreus agora já estavam levando em consideração a figura de um centralizador das coisas, né? Que foi escolhido, segundo a Bíblia, por Samuel. Então, Samuel, presta atenção, teria recebido o chamado de Deus enquanto ele dormia, dizendo: Samuel, assume teu fardo de assumir teu povo. E aí, meus queridos, né, nós temos a partir de então, a partir de agora, a fase dos reis. Né? E o primeiro rei que nós vamos ver na nossa história hebraica é Saul. Né? Mas pouco tempo, Saul permaneceu no poder. Ele deu o espaço a quem? Ao famoso rei Davi. Eu canto com o rei Davi, eu saldo com o rei Davi.
Tem o que é católico, né? Ouve muito essa música sobre o rei Davi. Realmente, Davi foi um dos grandes reis, né? Dentro da história hebraica, né? Entre os efeitos de Davi, se destaca principalmente a criação de um exército. Veja, não sabia-se falar que Hebreus não era de guerra. Pois é, gente. Davi, ele organiza os hebreus, né? E em exército também, permanente e profissional, e homologa a questão. O que é homologar? Ele centraliza, ele diz que a partir de então todos iriam seguir os 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Moisés, monte, né, que ele recebe lá no Monte Sinai, impondo que todo aquele que desejasse morar ali deveria mais do que seguir as leis de Deus. E, a partir de então, aquela política que era descentralizada no período dos juízes, na fase dos reis, ela se torna centralizada. O rei Davi, após a sua morte, ele deixa seu sucessor. Ele deixa o famoso rei Salomão, o primeiro templo de Salomão, que foi destruído e foi reconstruído, e foi destruído e foi reconstruído novamente, e hoje só sobra um muro, lá em Jerusalém, é o chamado Muro das Lamentações. Então, o que é aquele muro que vocês viram? Né? Que vocês veem na televisão com as pessoas encostando a cabeça, orando ali. Aquele muro foi o que restou do primeiro templo de Salomão. Tá? Não podemos esquecer que, com o período em que eles estiveram também, nessa transição dos juízes e reis, vai haver uma dissidência, né? Vai ter uma quebra, vai ter uma discussão enorme entre os 12 filhos de Jacó. Não esqueça, Jacó vem de Israel. Né? O nome dele é também Israel, que dá ao Estado o nome esse, que nós conhecemos hoje como Israel. Então, o que é que acontece? Com a morte de Salomão, né, vai ocorrer um cisma. O que é um cisma? Uma cisão, né, dos hebreus. Aquelas 12 tribos vão se dividir. E aquelas 12 tribos vão se dividir entre os filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão. A primeira divisão com Roboão, né, ele ficaria conhecido como Reino de Judá, onde dessas 12 tribos só recebeu duas. Só 2 tribos foram para Roboão. Já as outras 10 tribos foram para o outro filho, Jeroboão. O Jeroboão, ele funda o reino de Israel. Lembrando, Israel vem de Jacó. Né? Então, veja, parece algo, uma soma aí, né? Uma divisão totalmente errada, né? Mas foi o que aconteceu. Israel foi constituída com 10 tribos, enquanto que o reino de Judá, né, foi com 2 tribos. Vamos, a partir de então, ver uma grande dissidência, inclusive na religião, a partir de agora. Grande parte dessas tribos de Israel e de Judá, algumas delas vão acreditar de que Deus mandou seu filho para curar todas as feridas do mundo, e outras vão acreditar que só existe um Deus e que estão ainda à espera de um Messias. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui da diferença entre o judeu, literalmente judeu, e o cristão. Olha aí que massa. Né? Então, o católico, ele entende que Jesus, ele é filho de Deus e ele é que é o Salvador. Os judeus não creem em Jesus. Olha que massa. Os judeus, eles não creem em Jesus, eles creem em um só Deus. Né? Não podemos esquecer disso. Javé, todo mundo conhece tem vários nomes, né? E o famoso Jeová. Então, os judeus acreditam em Javé, ou Jeová, né? E ainda estão à espera de um Messias. É tanto que a Páscoa judaica é diferente da nossa. As festividades judaicas são diferentes da nossa. Os símbolos judaicos são diferentes dos nossos, católicos, né? Então, por isso que existe essa cisão muito grande, até inclusive em respeito à própria religião. O reino de Israel, ele não demoraria a ser dominado. Por quê? Com essa cisão dessas tribos,
As tribos, elas agora se desorganizam. Elas se distribuem tanto, elas se dividem tanto, que aí os europeus ficam à mercê da invasão de outros povos. E os primeiros povos a invadir a este povo que estava se organizando e se desorganizou e aproveitou essa desorganização foram os assírios, gente. Os assírios aproveitaram e dominaram o reino de Judá. E se manteve vivo por mais alguns séculos, mas encontrando o mesmo fim nas armas, e depois dos assírios vieram outros povos para dominar essas tribos. E foi os mesopotâmios, e foi Nabucodonosor. Aí nós temos o famoso cativeiro da Babilônia. No cativeiro da Babilônia, nós vamos ver aí a figura de Ciro II, né? Ciro o Grande, né? Isso nós aí já estudamos isso aí no nosso estudo sobre o território da Babilônia. Os hebreus, né, de novo, voltam a ser dominados, porque agora nós vamos ver o macedônio, Alexandre o Grande. Veja, os hebreus foram dominados pelos assírios, depois pelos babilônicos, depois os macedônios, e lá na década, lá em 70 anos antes de Cristo, nós temos aí, gente, né, a questão de outra invasão que o povo de Israel vai sofrer, que é justamente quando eles são dominados pelos romanos. Né? Então, no ano 70 depois de Cristo, eles serão dominados pelos romanos. E a busca que os romanos tinham era de se empenhar em destruir os hebreus. A resistência hebraica ela persistiu durante muito tempo, exigindo assim um tremendo esforço das legiões romanas, que só conseguiram vencer as defesas de Jerusalém. Lembra da história do restante do muro? Está aí. O porquê que sobrou só aquele de muro? Porque os romanos fizeram o favor, né, de destruir o que tinha. E que só sobrou aquilo. E foram durante 3 anos. Ironicamente, o próprio Império Romano se converteria ao cristianismo. Veja aí como é contraditório isso, né? Alguns séculos depois. O que é a diáspora judaica? Diáspora é o espalhamento. É quando os judeus, que não tinham mais territórios porque os romanos dominaram, eles começaram a se espalhar pelo mundo. Olha que legal, por isso é chamado diáspora. Então, com a destruição de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo, os hebreus eles começam a se dividir em pequenos grupos e se espalhar, se dispersar. A palavra diáspora vem de dispersão para as regiões diferentes daquela onde eles moravam. Durante quase 2000 anos depois, veja como é a história, da destruição provocada pelos romanos, os hebreus, agora chamados de judeus, novamente se agruparam e originou o Estado moderno de Israel dentro do território da Palestina. E isto só foi concretizado em 1948. Por quê? Vamos analisar. Deixa eu mostrar aqui um negócio aqui para vocês. Preste bem atenção. Em 1920, preste atenção nessa imagem que eu estou mostrando. Em 1920, esse território, depois da Primeira Guerra Mundial, ele vai ser dominado totalmente pela Inglaterra. E a Inglaterra, tá, que dominou de 1920 a 1948, tudo isso, ele começa a receber este povo, né, chamado judeu, para que eles sejam permitidos a voltarem para essa terra aqui. Veja, essa terra pertencia agora à Inglaterra. E ela ficou por 28 anos pertencendo à Inglaterra. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra tomou de conta disso. E houve vários tratados, né, e vários mandatários com a Inglaterra em cima da Palestina. Desde 1920, aí em 1923, dominando esse território ao norte, e aí de 1921 a 1946, a região aqui dos Emirados da Transjordânia. Os judeus começaram a chegar. Os judeus começaram a chegar. Terminou quem? A Segunda Guerra Mundial, em 1945. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, tá? Aqui, onde estamos vendo hoje, nós, voltando lá para o nosso TDzinho, onde nós estamos vendo isso aqui hoje, nesse mapa,
né, nós temos que Israel ele toma de grande parte aqui desse território. Você pode dar aqui a famosa faixa de Gaza, certo? Que é a Cisjordânia. Então, veja, o que era tudo isso a Palestina, agora se torna o quê? Israel. Então, em 1948, né, é criado um Estado chamado Israel, né, onde os Estados Unidos interviram, né, fundando isso daí, fundando esse Estado em cima de um Estado, né, em cima de um território palestino. Até hoje, os palestinos não têm seu Estado reconhecido. Eles perderam seu Estado, eles perderam seu território, porque Israel tomou de conta disso. Está aí o porquê do conflito principal entre Israel e Palestina. É um conflito político-religioso, tá certo? Por isso que tem tantas mortes que a gente assiste na televisão. Então, como eu já falei, né, a sociedade hebraica é uma sociedade agropastoril, né? Ou seja, trabalhar com agricultura e a criação de animais. Assim como também, né, os hebreus, eles também eram muito ficcionados na questão da terra, né? Então, eles, apesar disso, eles tinham comércio, tinham artesanato e a carpintaria, né? Olha a carpintaria que eu disse. Engraçado, quando a gente pensa em o pai de Jesus, né, José era o quê? Carpinteiro, né? Então, essa sociedade hebraica é uma sociedade que vivia muito desse tipo de serviço, né? Os costumes baseados no patriarcalismo e, olha aí, ó, olha aí, teocentrismo, né? Um só Deus, né? E temos a questão da poligamia. Não podemos esquecer, gente. Quem são as três religiões abraâmicas? É o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O islamismo, professor, o islamismo, por quê? O islamismo, ele descende da genealogia de Abraão, né? Então, o profeta Maomé, ele é um dos descendentes de Abraão. Então, nós não podemos esquecer disso. Então, todos os descendentes de Abraão geraram essas três grandes religiões do mundo, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas essas três são chamadas religiões abraâmicas. Por quê? Porque são oriundas de Abraão, profeta Abraão. Não esqueçamos disso, tá certo? O próximo povo que nós iremos estudar são os de cor púrpura. Fala, professor, não é fenícios, não? Isso, meus amores. Os fenícios também são conhecidos como os fenícios, esse nome vem de Fenícia, né? E os fenícios vêm de Fenícia, que é de uma ostra. E por dentro dessa ostra eles tiram, né, essa cor púrpura, né? Para esse tingimento. Fala, professor, então os fenícios eles eram tingidores. Isso. Vocês falam de tapeçaria. Fala, professor, tapeçaria, assisti muito novela, tinha novela da Globo falando sobre aqueles povos ali na Turquia, no Líbano, justamente. Então, nós estamos aí chegando no Líbano, né? O que era a Fenícia antes, hoje é chamado Líbano. E vocês sabem o que é o Líbano? Não sei se vocês conhecem. Quem gosta de árvore? Justamente, Líbano é o quê? É uma árvore, né? Então, dá muita árvore, chamada Líbano, lá nesse território que era Fenícia, na Fenícia, né? Então, eles viviam ao norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, a Síria e Israel. Os fenícios são conhecidos como os povos do mar, por isso que a talassocracia. Talassocracia era a forma como eles viviam organizadamente, politicamente. A talassocracia é a forma de organização através do mar, né? do mar Mediterrâneo. Então, era o mar que ficava aí na costa oeste do Líbano, né? Então, eles eram mercadores, justamente. Eles eram comerciantes. Eles viviam praticamente disto. Então, os fenícios, eles dominavam a arte da navegação e, principalmente, o comércio, as rotas comerciais. Os fenícios, eles conviveram e comercializaram com vários povos. Tiveram como vizinhos os hebreus e que também viveram na região onde está o atual Estado de Israel, não esqueçam, né? Com os persas, além do comércio, os fenícios também tiveram que enfrentar,
né, os inimigos chamado Império Persa, que é na próxima aula que nós falaremos sobre os persas. Não nessa agora, né, porque vai vir a avaliação diagnóstica de vocês. Sobre os fenícios, religião. Eles eram politeístas, diferente dos monoteístas que eram os hebreus. Os fenícios, eles eram politeístas, acreditavam somente em 3 deuses, né, que é El, As-Riá e Baal, né? Vocês vão dar uma olhadinha nesse TDzinho aí em casa, tá certo? Com maior cuidado, lê o nome deles, desses deuses, não troquem, porque aqui é uma família, tá bom? E quanto à economia dos fenícios? Os fenícios, eles se dedicavam ao artesanato, à tapeçaria, à vidraçaria, vidro, justamente, né? Aqueles tapetes incrivelmente caríssimos que a gente vê na televisão, que custa $30.000, né? $20.000, né? E de onde vem essa arte da tapeçaria? Vem aí dessa região do Oriente Médio, vem aí dessa região da Turquia, do Líbano, da Síria. Então, vocês vão ver um povo que gosta muito de chá, né? Então, essa cultura do chá ela é muito visível. E café. Café não pode faltar na mente e na vida deste povo. Inclusive, o café é utilizado até mesmo para saber se a pessoa tem um mau presságio na vida ou vai ter uma vida boa, né? Porque eles, com a borra do café, eles emborcam, né, a xícara depois que a pessoa toma o café. E aquela borra vai dizer mensagens, né? Vocês já viram isso, não sei se vocês já ouviram falar disso. Gente, não desenvolveram grandes atividades agropecuárias. Como eu falei, a base econômica dos fenícios era a navegação, era o comércio, era a tapeçaria. Era um povo que mal agricultava a terra, né? E os fenícios, eles ampliaram as técnicas de tingimento de tecidos. Destacavam-se na questão da tonalidade, da cor púrpura, como eu já falei, a partir de um monúsculo, né, que era muito procurado pela elite. E dessa cor vem a palavra fenício. Construíram-se grandes e importantes navios, né, permitiram expandir seu comércio, e ergueram portos, viajavam longas distâncias. Está aqui o mapa, gente. Ó. Tudo isso aqui foi dominado, né, pelo comércio marítimo que os fenícios tiveram. Cara, quem é que vai vir atrás desse poder todo? Os persas. Por isso que os persas, eles vão, né, obviamente, acabar com na primeira fase aí, com o Império Fenício, né, o poder dos fenícios, e finalizando aqui, gente, as guerras púnicas. Né? As guerras púnicas, né, foi que quando Roma destrói a cidade de Cartago, e aí passa então, Cartago, gente, cidade fenícia, né? E aí passa então a dominar o comércio do Mediterrâneo. Uma das coisas e heranças que os fenícios nos deixaram até os dias de hoje é o nosso alfabeto de 22 letras, 22 consoantes, e posteriormente os gregos colocaram as vogais. Né? Lembre-se, qual é a maior herança que os fenícios nos deixaram? Nunca esqueça, é o alfabeto, né? De 22 consoantes, e depois vieram quem? As vogais. E quem vai colocar as vogais? São os gregos. Não esqueça disso, por favor. Tá? Qualquer coisa, essa aula está sendo gravada, você assiste novamente. E foi criado com o objetivo, para quem foi criado o alfabeto? Para facilitar as relações comerciais. Vejam, esses povos eles eram ligados literalmente ao comércio. Criaram, inclusive, um sistema de escrita, o alfabeto, para facilitar sua vida comercial. Gente, obrigado. Eu vou parar aqui o vídeo, bem rapidinho.